trazer para vocês um pão super simples de fazer. Nossa, assim, você tem só trigo, açúcar, sal em casa, um fermentinho, você já faz esse pão. É um pãozinho para você comer com a sua família, é aquele pãozinho que você pode fazer para vender também, tá? Ele é um pão simples, porém ele é um pão saboroso e como vocês vão poder ver agora, ele é um pão bem facinho de fazer. Aqui no bowl eu já coloquei aqui, ó, 10 gramas de fermento. Inclusive, num dos vídeos passados, houve questionamento sobre a quantidade de fermento que eu uso para fazer 1 quilo de massa. Normalmente o pessoal fala que usa aí 2 sachês, que dá o equivalente a 20 gramas. Eu, particularmente, uso apenas 10 gramas para 1 quilo e é suficiente. Meu pão fica enorme, cresce bastante. Gente, vale salientar para vocês o seguinte, tem que ter paciência. O pão, ele não cresce rápido, ele demora bastante para crescer. Dependendo do dia aqui, eu levo até 5, 6 horas para esse pão ficar pronto, porque não depende só da gente fazer a massa, amassar e deixar ele modelado. Depende do tempo também, porque a gente tem que ter paciência para ele crescer. E às vezes, 1 hora não é suficiente para o seu pão crescer e ficar no tamanho desejado para que possa ir para o forno, né? Às vezes leva mais tempo, depende do dia, depende da temperatura. O pão, ele é assim. Tem dia que tá frio, você tem que começar a fazer de manhã cedo para que no meio da tarde ele esteja pronto. Então, assim, tem que ter muita paciência na hora de você terminou aqui de preparar essa massa. Você tem que esperar essa massa triplicar de tamanho. Quando ela tiver triplicada de tamanho, você vai jogar na bancada e você vai trabalhar essa massa para poder modelar no formato que você quer. E aí você tem que esperar ele triplicar de tamanho de novo para que o seu pão fique fofinho. Se você não tiver a paciência de esperar essa massa descansar o tempo ideal e também não tiver paciência de esperar ele triplicar de tamanho para você colocar para assar, o seu pão você não vai ter um bom resultado, o seu pão não vai ficar fofinho, tá bom? Então, gente, vamos ter paciência, porque a melhor coisa do mundo é a gente comer um pão fofinho, saboroso, quentinho, saído do forno. É bom demais, tá bom? Então, vamos começar a nossa receita. Aqui no bowl que eu já falei pra vocês, coloquei 10 gramas de fermento biológico seco, é o que normalmente eu trabalho. Aqui, ó, gente, eu venho com meio litro de água, água morna, temperatura de mamadeira, tá bom? Para que esse fermento ele venha crescer um pouco mais rápido. E a gente vai também acrescentar aqui o açúcar, tá? Nós vamos acrescentar aqui eu tenho um total de 6 colheres de açúcar. Se você for pesar na balança, vai dar mais ou menos aí umas 90 gramas de açúcar. Aí você vai falar assim, nossa, mas é muito açúcar, o pão vai ficar doce. Não vai. Eu tenho experiência, tá, fazendo pão. Eu garanto pra vocês que vai ficar muito gostoso no tempero certo, digamos assim, a gente usando o termo de tempero, né? Então, a gente vai misturar isso aqui. Vamos aguardar uns 15 minutinhos até o fermento ele poder ficar hidratadinho, tá bom? Daqui uns 15 minutinhos eu volto e já mostro pra vocês aí pra gente dar continuidade a essa receita, tá? Oi, gente, voltei aqui. O fermento já está hidratado. Olha só o aspecto desse fermento hidratado, gente. Tá vendo? Ó como é que ele fica, tá? Já se passou aí uns 15 minutinhos. E agora a gente já pode começar a colocar o trigo aqui. Como eu já falei em outros vídeos, eu trabalho com vários tipos de trigo. Mas o trigo que eu mais gosto é esse aqui, ó. 3 Coroas. Não é propaganda, não estou sendo patrocinada e não estou sendo paga. Gente, isso aqui realmente é muito boa essa farinha, ela é branquinha, ele é tipo 1 e ela tem mais de 7% de proteína, que isso é muito bom pra gente ter um bom resultado do pão, tá? Se tiver menos de 7% de proteína, não use pra fazer pão, você não vai ter um bom resultado. Aqui a gente vai acrescentando aos poucos o trigo. Eu vou tentar fazer uma receita resumida para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas como vocês sabem, o trigo eu vou acrescentando aos pouquinhos, né? Que é pra gente não perder o ponto.
Aqui, ó. Ó, coloquei aqui um pouco de trigo, ela já tá naquele aspecto de mingau. Agora que eu vou colocar o sal. Por que que eu não coloco o sal no início? Bem, a maioria das pessoas sabem que o sal, ele mata o fermento, né? Aí tem gente que fala assim, não, mas tem que usar pouquinho sal no pão, né? Para o pão poder crescer bastante. Isso não é verdade, você só tem que saber a hora de colocar o sal. Agora eu vou colocar 15 gramas de sal. Se você não tiver uma balança para pesar o seu sal, você pode colocar uma colher de sopa rasa. Bem, nessa receita eu acabei utilizando apenas 900 gramas de trigo, tá, gente? Eu vou explicar para vocês por quê. Dependendo da marca, tem marca que precisa de mais, tem trigo que precisa de mais hidratação e tem trigo que precisa de menos hidratação. No caso da marca Três Coroas, no caso ela rende mais, porque o que eu gastaria 1 quilo de trigo com a outra marca, com a Três Coroas, no caso, eu vou produzir mais pão com menos quantidade de trigo. O ponto ideal é a gente sovar, não precisa sovar mais do que 5 minutos. Depois que a massa estiver totalmente misturada, a gente sova 5 minutos, que é o suficiente para esse pão ficar fofinho, tá? Tem muita gente que fala assim, tem que espancar a massa, tem que bater na massa, que é para o pão ficar fofinho. Isso é mito, não é verdade. 5 minutos é o suficiente para você sovar a sua massa e deixar seu pão bem fofinho, tá? Vou misturar aqui, vou deixar no ponto certo e já que eu volto para mostrar para vocês. Nesse ponto aqui, ó, eu já consegui misturar bem o trigo, ó. Tem um pouquinho ainda aqui no fundo. Mas a gente vê que aqui a gente já pode começar a sovar, tá? Então, a sova a gente só pode contar os 5 minutos depois que ela estiver assim, nesse ponto, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente vai só fazendo assim, ó. A sova é essa. Só pega no fundo, puxa pro meio, vem pra cá. Pega no fundo, puxa pro meio, vem pra cá. Pega no fundo e assim vai. Aqui eu tô sentindo que a farinha ainda tá bem grudentinha. Então, eu venho, pego mais um pouco de farinha e jogo aqui, ó. Aí, viro ela. De novo, eu venho aqui, ó, no fundo. Puxo pro meio. É só isso, gente. Não precisa fazer força. Não precisa exagerar em nada. É só isso. Pega lá no fundo, traz aqui pro meio e vai misturando esse trigo. Pronto. Conta aí uns 5 minutinhos fazendo esse movimento, é o suficiente. Assim que a massa estiver lisinha, eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto dessa massa ficar lisinha. Aí a gente vai colocar um plásticozinho, né? Colocar um pano de prato, esperar aí mais ou menos, né? Uns 50 minutos, 1 hora, depende da temperatura do dia. Olha aí, gente. Já está no ponto, uma massa lisinha, ó. Tá vendo? Já lavei minha mão. Aí a gente aperta assim, ó, tá vendo? Ela não gruda. Ela tá uma massa lisinha. Aqui agora eu vou cobrir com um plásticozinho, vou colocar um pano de prato em cima desse plástico. Eu vou esperar 50 minutos. Se 50 minutos não for o suficiente, eu não cheguei a olhar hoje qual vai ser a máxima da temperatura do dia. Agora estamos mais ou menos em 10h30 da manhã. E eu não sei quanto tempo vai demorar, porque depende, como eu já falei pra vocês, depende muito do clima, né? Se tá mais quente, ele cresce mais rápido, se tá mais frio. Hoje não está nem frio e nem quente. Não sei dizer exatamente a temperatura que tá. Eu vou deixar aí mais ou menos uns 50 minutos e depois eu falo pra vocês se 50 minutos foi suficiente ou não. Tá bom? Mas o segredo é triplicar o tamanho. Ele tá aqui, ele tem que ficar até aqui na borda. Quando ele chegar nessa altura aqui, ele tá já ideal pra gente modelar e colocar na forma, tá bom? Já que eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, passou 50 minutos e essa massa cresceu muito, muito, muito mesmo, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, ela triplicou de tamanho, ó, tá vendo? Tá bem fofinha. E agora eu vou modelar esses pães, colocar na forma, tá? Para que vocês possam ver como que eles vão ficar lindos. Bem, agora eu vou colocar a massa na bancada, né? Para poder trabalhar essa massa. A gente vai modelar em vários pãezinhos de 100 gramas. Tô colocando aí 1 colher de sopa bem cheia de margarina. É o equivalente a mais ou menos uns 50, 60 gramas, tá? Se você for colocar pesado na balança, pode colocar tranquilamente 60 gramas de margarina.
Aos poucos a gente vai incorporando essa margarina na massa. Temos que incorporar ela totalmente nessa massa. Agora eu estou passando todas as massas no cilindro elétrico, né? Para a gente poder estar modelando esses pães. Então, eu passo bastante no cilindro, que é para ficar uma massa bem lisinha, mas você pode usar o rolo que você tem em casa mesmo, tranquilamente, ou uma garrafa de vidro. Aí eu estou passando margarina na massa, agora eu enrolo, apertando bem as laterais, para ele ficar mais cheinho no meio, ó, formato de como se fosse uma batata doce. Bem, eu já terminei de enrolar todos os pães, deram um total de 14 pãezinhos de 100 gramas cada. Gente, o formato para a gente poder enrolar, a gente deixa um triângulo, como se fosse uma fatia de uma pizza. E a gente começa a enrolar da parte mais fina para a parte mais larga, tá? Sempre apertando as laterais para que o meio venha ficar mais gordinho, para ele ficar nesse formatinho que tá aí, tá bom? Olha aqui, pessoal, esse é o ponto certo da gente colocar o pão para assar. Ele rendeu 14 pães, tá? De 100 gramas cada um. Olha aí como é que ficou. Bonitinho, cresceu bastante. Eu estou colocando ali o forno para pré-aquecer em fogo alto por 10 minutos e logo em seguida eu vou colocar ele para assar e vou deixar ele assando por 30 minutos em 180 graus, tá? O meu forno é um forno caseiro a gás. Olha aqui, ó. Que delícia, gente. Isso é bom demais. Se vocês fizerem para vender, dá para vocês colocar num pacotinho 5 pãezinhos desse aqui, 5 pãezinhos de 100 gramas cada um. E você cobra aí entre 10 e 12 reais, tá? Olha só, gente, que delícia. Ficou muito fofinho mesmo, viu? Vale a pena vocês fazerem aí para experimentar com sua família. E para quem quer ganhar um dinheirinho extra também é uma oportunidade. E para acompanhar o meu pãozinho delicioso, super, super fofinho, nós vamos aqui de café cremoso, gente. Tem a receita aqui no canal do café cremoso. Olha só que delícia. Bom demais, né, gente? Um café cremoso com um pãozinho quentinho saído do forno, é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado, já deixa um like, não esquece, gente, deixa o likezinho aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Não esquece de compartilhar essa receita com seus amigos, com seus familiares, no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima receita. Aqui nesse canal eu vou estar postando vários tipos de massas, pães, pizza, lasanha, o que for feito com massa, gente. Macarrão, como fazer uma massa de macarrão caseira. Todos esses detalhes, todas essas coisinhas aí a gente vai estar trazendo aqui no canal pra vocês, tá bem? Grande beijo no coração e até o próximo vídeo.